vontade de deixar um pôster aqui, ó, não pergunte, só assista. Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e eu tenho muita dificuldade de falar sobre coisas que eu gosto demais. Mas como eu não tô vendo muita gente falando sobre esse filme, eu precisava. Ghost Stories é uma adaptação de uma peça de teatro criada pelos próprios diretores do filme, que é o Andy Nyman e o Jeremy Dyson. Inclusive, o Nyman, ele interpreta na peça de teatro e ele interpreta o protagonista no filme também. Essa peça ficou em cartaz por volta de 2 anos em circuitos de teatro de Londres. O filme de 2017 tem rolado algumas estreias em outros países, mas infelizmente não tem previsão de distribuição aqui para os cinemas brasileiros. Se você gosta de histórias de fantasmas e um terror que mexe com a mente, seja bem-vindo. Isso vale pro meu canal também, porque as dicas por aqui giram em torno disso, então se você não for inscrito, já se inscreve. Se você gostou, é claro que você não é obrigado a nada. E de repente deixa um like se você gostar desse vídeo, valeu! Ghost Stories mistura comédia com drama e horror e segue um molde de narrativa de antologias de terror. Ele vai contar 3 histórias dentro do mesmo filme e, na minha opinião, de uma forma magistral. Como eu disse, o Andy Nyman, que é o diretor do filme e também ator lá na peça, ele também interpreta o personagem principal aqui no filme, que vai conduzir a gente nessa jornada, com o professor Philip Goodman, que é um cara muito cético e profissional em desmascarar fraudes sobrenaturais e médiums charlatões. Ele inclusive tem um programa de TV chamado Fraudes Psíquicas. Ele é então contatado por outro investigador de fenômenos sobrenaturais que era bem famoso nos anos 70, que é o Charles Cameron, que estava meio desaparecido e inclusive ele era ídolo do Philip Goodman na adolescência dele. O Sr. Charles então desafia o professor Philip Goodman a investigar 3 casos e trazer explicações lógicas para eles. São os únicos 3 casos que ele, Charles, nunca conseguiu desvendar e isso atormenta a vida dele. Ele meio que já ensinou pro professor que depois desses 3 casos não tem como não crer no sobrenatural. Inclusive já usei essa frase aqui em vários momentos no canal: o ceticismo tem limite. Tem que ter limite. E aí a gente é levado caso a caso, como se fossem contos de horror. O primeiro conto é de um cara chamado Tony. Beleza, era só o gato, mas assim, eu quase morri do meu coração. Como eu ia dizendo, o primeiro conto é de um cara chamado Tony, que é interpretado pelo Paul Whitehouse. E o caso era de quando ele era vigilante e zelador de uma prisão de mulheres que estava abandonada. Ele tem uma experiência tenebrosa, sem comentários. O segundo caso é do Simon, interpretado pelo Alex Lauter, que fez The End of the Fucking World, que é um adolescente que vive completamente transtornado numa casa bizarra depois de um acidente macabro de carro que ele sofreu na estrada. E o terceiro caso é do Mike, interpretado pelo Martin Freeman, maravilhoso. E é um cara que basicamente testemunha um poltergeist assim bizarro, com uma notícia mais bizarra ainda, tudo muito estranho. Ghost Stories, junto com Hereditário e Ghostland, que são filmes que eu pretendo falar aqui no canal, são os melhores filmes de terror que eu vi esse ano. Em muitos momentos o filme resgata elementos de horror clássico, mantém uma atmosfera obscura, sombria e cria aquele clima de tensão extrema. Em outros momentos sabe colocar a presença do humor na mesma dose do bizarro, que tá na mesma dose do assustador, sabe aquele rindo de nervoso real? É isso. E muitas vezes esse bizarro, ele beira loucura, um pouco de psicodelia, é fantástico. Os sustos desse filme, eles são bem aplicadinhos, não tem nada de graça. Estou usando como base que eu assisti esse filme com a minha irmã e ela se assustou em alguns momentos. Eu não tomei nenhum susto, mas eu também não sou parâmetro porque por algum motivo, talvez psicopatia, eu não me assusto, eu nunca tomo susto em filme. Mas é um grande mérito da direção criar uma atmosfera que te carrega e te prende o tempo inteiro. Ghost Stories é mais do que um filme sobre histórias de fantasmas, muito mais do que uma antologia de terror. Em algum momento ele vai te fazer olhar e pensar num quadro geral. Mensagens que vão além daquilo que está sendo mostrado para algo maior, assim, ultrapassa tudo, é maravilhoso. Eu sinceramente não quero falar mais nenhum A sobre ele, na verdade eu gostaria de falar muito sobre ele, mas não dá pra falar porque estragaria a experiência. Então eu convido a todos para uma discussão com spoilers de repente lá no post que eu criei no grupo Cantinho do Desgraçamento no Facebook, os links sempre estão aqui na descrição. Vão atrás de Ghost Stories, assistam, vocês não vão se arrepender, esse filme é incrível, ele é maravilhoso, eu não vou me cansar de falar dele, eu queria todos os posters pra mim. E como eu não me contenho em indicações, eu quero indicar outras antologias de terror que são famosas só pra reforçar e glorificar o gênero. De 1945, Na Solidão da Noite, Dead of Night, de vários diretores, assistam isso. De 1982, do George A. Romero,
temos o incrível Creepshow, Show de Horrores, que inclusive tem o segundo também, Creepshow 2, em 87. De 83 tem No Limite da Realidade, o famoso Twilight Zone, que tem diretores como Steven Spielberg, George Miller, entre outros. E de 97 quero indicar Contos da Meia-Noite, que em inglês o nome é Campfire Tales, pra quem curte ali uma pegada de lenda urbana. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas indicações e principalmente que assistam Ghost Stories e depois venham conversar comigo. Obrigada! E deixem aqui também qual foi o último filme de terror bom que você recomenda, que você assistiu. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima. Um filme simplesmente sensacional, e aqui tem outras indicações que talvez você possa gostar. E se você gostou do vídeo, deixa um like, por favor, que isso me ajuda muito aqui no YouTube.